Graças e paz, queridos, boa noite. Nós estamos no 7º dia do jejum pela nação, dos 40 dias. E hoje nós vamos falar sobre transformação política. Falar sobre política no atual cenário é uma coisa um tanto quanto delicada. Mas nós só teremos uma transformação de verdade se nós tratarmos todas as situações como um todo e não em partes. E política é uma delas. Se a gente olhar para as páginas da nossa Bíblia, nós vamos ver que Deus ele é um Deus que constituiu uma nação de reis e sacerdotes e homens de autoridade. E entre a autoridade que nós temos está a autoridade política. E isso é facilmente visto quando nós olhamos homens como Daniel, Neemias e tantos outros, Samuel como legislador, Davi. O que nós precisamos entender é que a nossa autoridade, ela precisa ser manifesta. A igreja precisa se posicionar em determinadas áreas e até muito pouco tempo atrás nós dizíamos que determinadas coisas eram do diabo. Vamos lá. O rock é do diabo. Hoje nós vemos através de bandas de rock milhares de jovens vindo para Cristo. Tal coisa é do diabo. E a gente foi mais uma vez. A TV é do diabo. Querido, hoje nós usamos TV para ganhar vidas. A internet é do diabo e nessa pandemia nós aprendemos que a internet não é do diabo, só é dele enquanto nós não nos posicionamos. Porque você e eu temos usado a internet para ganhar vidas e para pregar no meio desse caos. Então tem muita coisa que nós damos para o diabo que não é dele, mas a gente também não toma posição, então ele pega, ele é oportunista. Ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, mas ele é oportunista e ele é estratégico. E aonde nós não nos posicionamos, ele tem o direito de agir. Quando nós olhamos para a política como um todo, nós vemos que a igreja, ela entrou naquela mentalidade de que o Estado é laico e a igreja não se envolve com política e a política não se envolve com a igreja e a coisa fica por aí. Ou então, ela esquece o papel dela como igreja e ela começa a viver somente na esfera política. É necessário que a gente tenha um equilíbrio nisso. E eu quero trazer para você uma grande verdade que está em Provérbios 29:2. Ali diz o seguinte, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Eu vou te perguntar, o que mais tem acontecido no Brasil? Você tem sido alegre? O povo tem sido alegre ou o povo tem gemido debaixo de escravidão, debaixo de um jugo? Quando eu falo escravidão, nós não vivemos uma escravidão de ausência de liberdade. Ainda não. Mas nós vivemos uma escravidão de partidos políticos e homens que decidem o que eles bem querem. Quem paga o preço somos nós, quem paga a conta no final somos nós. E sabe por quê? Porque você não se posiciona nem eu. Porque a gente acha que a política é do diabo. Eu costumo dizer que nós precisamos ser maduros para alguns discursos, porque já não está mais na hora de nós tomarmos leitinho. Nós precisamos tomar um alimento que tenha substância, que tenha, como o povo do Nordeste diz, sustância, sabe? E às vezes engasga. E esse vai ser um deles. Então, entenda uma coisa, eu quero que você, se você tiver uma Bíblia aí, abra e leia Juízes 9, de 8 a 15. E aqui diz o seguinte, certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. E disseram à oliveira, seja nosso rei. E a oliveira respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual eu presto honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores. E aí, ao mesmo tempo que a oliveira não quis, as árvores disseram à figueira, venha ser nosso rei. E a figueira também respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto doce e saboroso para dominar sobre árvores? E as árvores foram então à videira e disseram, seja nosso rei. E a videira também respondeu, deveria eu renunciar ao vinho, que alegra aos deuses e aos homens, para ter domínio sobre árvores? E finalmente as árvores foram ao espinheiro e disseram, venha ser nosso rei. E o espinheiro disse às árvores, se querem realmente me ungir rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. As árvores que tinham o que oferecer, que era a oliveira que tinha azeite,
que representa aquilo que é a unção de Deus. A figueira, que tinha o figo, que é doce ao paladar, que representa a palavra de vida. E a vide, que tinha a uva, que representa a aliança, nenhuma delas quis. Sobrou para o espinheiro. Fala para mim uma coisa, que fruto que um espinheiro gera, querido? Não tem. E quando tem um espinheiro que gera um fruto, é o joabravo. Ele gera tipo uma bolinha, tipo uma melanciazinha, cheia de espinho. E além de ser uma coisa que te espinha e te machuca e te faz sentir dor e gera inflamações, ainda é veneno, te mata. Isso é o fruto do espinheiro. Israel deveria ter sido uma nação diferenciada. Eles eram para ser conduzidos por Deus e por profetas, mas eles escolheram ter reis. O nosso grande problema, querido, é que nós também queremos ser conduzidos por homens. Nós deveríamos ser conduzidos por Deus, mas nós abrimos mão disso lá no Éden. Nós optamos por ser conduzidos pelos nossos interesses. Hoje, quando nós falamos de política, e esse ano é um ano de política, e daqui 2 anos outro ano de política, esse ano na esfera municipal você vai escolher vereadores e prefeito, e daqui 2 anos você vai escolher presidente, senador, deputado federal e estadual. Nós temos que entender que nós não podemos nos isentar a essa responsabilidade. E entre os papéis que nós temos para fazer, nós temos que entender quem nós somos. Essa parábola de Juízes fala de árvores. E Isaías fala que você e eu somos árvores, plantados pelo Senhor. Nós somos aquilo que o próprio Deus estabeleceu. E quando nós nos negligenciamos, aquilo que não deveria estar no poder assume. E nós pagamos a conta, nós sofremos, nós criticamos depois. Eu quero te explicar uma coisa, você critica, e Jeremias falou muito bem disso, ele diz do que é que o homem reclama. Ele reclama dos seus caminhos, das suas próprias escolhas. Se você reclama de um político, saiba que a culpa é tua, porque você não se posicionou. Ah, mas eu não votei nele. Tudo bem, mas você também não ajudou aquele que deveria entrar no lugar. Nós temos um problema tão sério, meu irmão, que nós não apoiamos servos de Deus. A igreja não apoia servos de Deus para entrarem para a política. Ela apoia o ímpio. Por quê? Porque o ímpio oferece a ela favores. E a igreja se corrompe e se deita com eles. Como Israel fazia. E Deus chamou Israel de prostituta, porque se deitava com outros deuses. E hoje nós nos deitamos na cama de qualquer político, porque nós não temos hombridade para honrar quem nós queremos levantar. E até porque aqueles que pretendem sair têm medo do próprio caráter, porque têm medo de se corromper. Querido, nós somos chamados para um tempo estratégico, para fazer uma transformação nessa nação, e isso só vai funcionar quando você se posicionar, e eu também. Nós precisamos de homens políticos, nós precisamos de homens que assumam esferas políticas. E isso não vai acontecer enquanto nós não entendemos o chamado que nós temos. E a maior de todas as verdades que nós temos que entender é que nós temos que assumir posturas que nós nunca assumimos antes. É hora da igreja lançar candidatos dela. É hora da igreja apoiar homens e mulheres de Deus para que estejam na política. É hora de nós pararmos de abençoar e de colocar para reinar, para governar sobre nós aquilo que é espinho, que vai trazer dor, ferida e sofrimento, e colocar aquilo que representa unção, aliança e autoridade. Será que você ainda não pensou nisso? Então pense. Você quer uma transformação nessa nação? Começa colocando homens e mulheres de Deus em lugares estratégicos. Deus abençoe a tua vida.